2 Samuel 16, deixa eu só falar um pouquinho, então, eu não falei de manhã, mas como me apresentaram como professor aqui, eu preciso falar um pouquinho, eu não costumo fazer isso, mas Deus me deu a oportunidade, então, de me formar em História, fiz uma pós-graduação em Missões Contemporâneas, e como eu tinha trancado o meu bacharel em Teologia, voltei para o bacharel em Teologia por esses dias. Dito isto, dou aulas desde os meus 22 anos de idade, assim que eu casei com a minha esposa, isso já fazem 23 anos, então, um pouquinho de estrada já, a gente tem assim na Assembleia de Deus também, em outras igrejas, estamos na Igreja 3 com exegese e interpretação bíblica, já passei por outras igrejas falando sobre escatologia, CAC, Igreja Recomeçar, enfim, então Deus tem dado oportunidades, tem aberto portas. Mês que vem vamos falar de exegese em Guaratuba, numa conferência para jovens. Então tem sido maravilhoso estudar a Bíblia, mergulhar e ver assim pessoas como vocês, que famílias, casais, homens e mulheres de Deus, olhando para o texto bíblico com respeito e tirando dali riquezas extraordinárias para o nosso dia a dia, para a nossa prática. Amém, queridos? 2 Samuel 16, a partir do verso 5, nós vamos tirar dessa cena aqui de Davi, algumas lições para a gente essa noite, segundo aí a graça de Deus. Diz assim a palavra de Deus, 2 Samuel 16 e 5. Para você que teve o desejo de estudar comigo teologia, de manhã eu usei uma versão mais antiga, a Revista e Corrigida, que é uma tradução de equivalência formal, palavra por palavra. Por isso que você vai perceber ali palavras até um português mais arcaico, mais um pouco estranho, oxalá, porventura, vitupério, oblação, que mais tem ali? Opróbrio. Mas a preocupação da Revista Corrigida, da Almeida Fiel, por exemplo, é uma tradução palavra por palavra do hebraico e do grego, preservando de certa forma ali essa transmissão de Deus para o homem. A versão de hoje é uma Nova Almeida atualizada. A Nova Almeida atualizada, a NVI, a NVT, a NTLH, ele já não tem essa preocupação de traduzir palavra por palavra, mas a tradução é por equivalência dinâmica, ou seja, é o sentido da frase. Então, por isso que a leitura é um pouquinho mais fluida, um pouquinho mais inteligível, digamos assim. Mas qual que então é a melhor versão, professor? Qual que é o mais próximo do original? Sempre tenha duas, pelo menos duas versões. Uma equivalência formal, palavra por palavra, Almeida Revista Corrigida, que é a mais famosa, a mais conhecida, ou Almeida Corrigida Fiel, ou Almeida Atualizada, e também tenha para comparar uma tradução de equivalência dinâmica, como NVI, NVT, NTLH, e tem outras também como a paráfrase, por exemplo, do Eugene Peterson, que daí não é uma tradução, é realmente uma paráfrase da palavra de Deus. Mas é muito interessante. Vamos acompanhar aqui então. 2 Samuel 16:5 diz assim: quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos. Embora todo o povo e todos os valentes de Davi estivessem à direita e à esquerda do rei, enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno, o Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça porque é um assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoaria meu senhor o rei? Deixa que eu vá lá até ele e corte a cabeça dele. Mas o rei disse: que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Deixem que amaldiçoe, pois se o Senhor lhe disse amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar por que você está fazendo isso? A história de Davi não começa aqui no capítulo 16 de 2 Samuel, mas ela começa com pelo menos dois relatos, dois trechos que foram preservados pelo profeta Samuel, e posteriormente alguns sacerdotes também organizaram esses dois volumes do livro de Samuel,
para introduzir Davi na história de Israel. Você sabe que a história do povo de Israel começa com os patriarcas, a chamada de Abraão, em Gênesis 12. Então temos Abraão, Isaac e Jacó, que posteriormente tem seu nome mudado para Israel. Ele desce para o Egito com 75, talvez 76 pessoas, para fugir da fome. Vocês sabem que Deus manda José na frente para preservar o povo da fome. Então veja que a exaltação de José para o governo não era para o ego de José, não era porque ele era o queridinho ou o filho favorito de Deus, era porque Deus já sabia que o povo precisava de um socorro, de um amparo, de um refúgio, e dali, apesar dos 430 anos de escravidão no Egito, sai dali, de 75 pessoas, saem mais ou menos 600 mil homens, não contando mulheres e crianças. Então sai dali uma nação, essa nação peregrina pelo deserto, essa nação liderada por Moisés, depois passa o cajado para Josué, entra na terra prometida, começa o período teocrático dos juízes, onde temos ali a história de Sansão, Gideão, Jefité e tantos outros heróis ou libertadores que Deus levantava de tempos em tempos, nesse ciclo interminável de arrependimento, alegria, celebração, volta para o pecado, enfim. Então, em cada ciclo de desespero, Deus levantava libertadores, até que, através do último juiz e sacerdote, o profeta Samuel, então o povo pede, constrange Samuel, e a própria pressão das nações vizinhas, a organização das nações vizinhas, acabam constrangendo o povo hebreu para que eles se organizem também da mesma forma, militarmente e de uma forma de uma monarquia. Então Samuel vai ungir o primeiro rei de Israel, que é Saul. Então a gente abandona o período teocrático, agora entra na monarquia. Junto com a monarquia vai nascer os profetas, lembrando o rei de voltar à lei de Moisés, de obedecer à lei de Moisés, de ser justo, de ser fiel a Deus, de ser temente a Deus, de praticar a justiça. Então, e quando Saul, apesar de ser escolhido por Deus, ele entra por um caminho de desobediência, um caminho de orgulho, de soberba, Deus começa a trabalhar com Davi. Então Samuel registra duas cenas, uma delas é Saul perturbado por espíritos malignos, ele precisa de um alívio, e eles procuram um menino, um músico, cheio de Deus, ungido, que toque bem, que cante bem, chamam Davi, e a partir de então Davi fica no palácio de Saul. A outra tradição que foi preservada no livro de Samuel, veja que as duas não são excludentes, elas se complementam, é a história do Golias, daquele menino que vai enfrentar então o Golias, com 5 pedras e tal, derruba, e naquele ímpeto de vitória de Davi sobre Golias, o povo de Israel então avança sobre os filisteus, e Deus dá uma grande vitória para o povo de Israel. A partir de então, Davi não sai mais do palácio, Saul não permite que ele volte mais para Belém, que é sua terra, que é sua casa, que é sua família, e ele fica por ali. Ele tem um relativo sucesso durante o reinado de Saul. Ele coloca Davi como general, ele sabe entrar, ele sabe sair, ele é educado, ele tem liderança, ele tem carisma. Então ele é louvado como herói, inclusive, despertando o ciúme e a ira do rei Saul. Quando, nesse período que ele está fugindo do rei Saul, eu falava que hoje pela manhã, Deus levanta pessoas para ajudá-lo. Uma delas é o príncipe Jonatas. E o interessante é que Jonatas é o filho mais velho de Saul. Se ele é o filho mais velho de Saul, e se Saul é o rei legítimo do trono de Israel, quem seria o próximo sucessor, o próximo rei de Israel? Jonatas. Mas perceba que em Jonatas habita um espírito de clareza espiritual, de discernimento espiritual. E ele sabe que para aquele tempo difícil, para aquele tempo tumultuoso em Israel, as 12 tribos ali unidas sob a liderança não tão boa assim de Saul, para aquele tempo turbulento, Deus havia e estava levantando Davi para liderar. E quando Saul percebe que tudo está se encaminhando, tudo está se concatenando para que Davi realmente seja legitimado como um grande líder militar e até espiritual de Israel, ele empreende uma perseguição ferrenha contra Davi. Numa dessas ocasiões, Jonatas vai até o deserto de Zif. Interessante que a palavra Zif significa cortar, colocar no devido lugar. Sabe, então tem coisas que Deus vai tirando de nós, vai cortando, vai colocando no devido lugar, até que a gente esteja
preparado para assumir alguma coisa, algo de maior responsabilidade. Então o Jonatas, ele fala uma frase que ficou marcada no meu coração. Eu tenho algumas coisas escritas e guardadas que não sei se vai virar uma mensagem, o que vai virar, mas isso marcou muito. 1 Samuel 23, Jonatas, lembra que eu falei para vocês? Jonatas era o herdeiro legítimo do trono, era o filho mais velho de Saul. Ele chega para Davi, pega a sua destra na Bíblia é a mão direita, ele levanta a mão direita de Davi e fala: olha, você será rei em Israel, e eu serei o segundo. Isso me impactou de certa forma, porque é uma frase que a gente quase não escuta mais. A gente está na frase das pregações motivacionais, ninguém quer ser cauda, a gente quer ser cabeça, ninguém quer ficar para trás, a gente quer ser o primeiro, perdão. Então isso vai de encontro, de certa forma, com o Evangelho. Quando ele fala que o fraco é forte, o último, na verdade, é o primeiro. Então, quando o Jonatas ele enxerga em Davi essa liderança espiritual, a gente aprende que Jonatas ele tem discernimento de Deus para saber em qual lugar está o seu papel nos desígnios de Deus. E a gente não vai ver esse papel, essa clareza espiritual em dois personagens que eu já vou chegar aqui, que é o Simei, da casa de Saul, e o Absalão, que é filho de Davi, que vai promover essa cena que a gente acabou de ler no capítulo 16 de 2 Samuel. Então, eu quero repetir aqui algumas coisas que a gente falou de manhã aqui. Quando Jonatas ele enxerga em Davi isso, ele sabe que Davi foi alvo de profecias, ele sabe que Davi foi alvo de promessas, ele sabe que Davi estava sendo preparado e moldado por Deus para um grande propósito. E eu quero falar algo para vocês aqui nessa noite. Deus vai levantar Jonatas na vida de vocês, para aquele momento de poço, de desespero, quando você está prostrado e as circunstâncias externas dizem, não vai dar. Deus vai levantar Jonatas para olhar para a tua família, para a tua casa, para aquilo que você está empreendendo, e falar o seguinte: olha, eu lembro das promessas de Deus sobre a tua vida, e eu sei que Deus vai cumprir. Por outro lado, a gente aprende outra questão também que é deveras importante, talvez até mais importante. Você, precisamos ser Jonatas na vida de alguém. A gente precisa enxergar pessoas ao nosso redor, seja da família, sejam amigos, sejam vizinhos, e dizer o seguinte: olha, eu tenho visto você sofrendo, eu tenho visto os processos que Deus está te colocando, você vai chegar lá, eu vou te ajudar. Então Deus vai dar Jonatas na vida de vocês, mas vocês também serão Jonatas na vida de algumas pessoas. Você diz amém para isso? Então, pulando agora, fazendo esse espaço temporal para 2 Samuel 16, não é esse Davi, coroado com 30 anos, talvez no auge da sua virilidade, no auge da sua força, no auge da sua oratória, da sua liderança. Com 30 anos ele é coroado rei em Hebrom. Por 7 anos ele reina somente em Hebrom, a zona mais sul de Israel, que é Judá e a tribo de Benjamim, que se mistura com os judaítas. E isso nos faz entender, como está escrito lá em 2 Samuel capítulo 3, que a liderança de Davi não foi aceita totalmente. A gente acaba romanceando, né? A gente vê muita novela na Record, a gente vê muito filme, a gente vê muita coisa, então a gente acaba romanceando muita coisa. Não foi fácil, foi um processo difícil. A Bíblia diz que por muitos anos houve guerra entre a dinastia de Saul e a dinastia de Davi. Então houve conflitos familiares. Olha, era minha família para estar lá, era eu para estar lá, era para mim ser o fiscal de obras, o supervisor, o chefe dos generais, era para nós estarmos lá, e Davi usurpou. Então houve uma peleja por muitos anos, até que 7 anos depois, os anciãos das tribos do norte, lideradas por Efraim, que era uma tribo mais proeminente, eles descem até Hebrom e falam: Davi, isso está registrado em 2 Reis. Isso aqui é muito interessante, porque olha só que interessante. Jonatas era o mais velho de Saul, lembram disso, né? Legítimo herdeiro legítimo do trono. Pensa que você está numa roda e a conversa é a seguinte: gente, tudo indica que Davi será rei. Ele é guerreiro, ele é militar, ele é forte, ele é bonito, ele é viril.
Deus está com ele, ele toca bem, ele prega bem, ele fala bem a ele. Aí quando Jonatas chegava na roda, aquela conversa tinha que silenciar, porque ele era o assunto da roda. É exatamente isso que está escrito em 2 Reis. Os anciãos chegam para Davi em Hebrom, depois de 7 anos, e falam o seguinte: olha, todos nós ouvimos que tu seria o nosso rei, desde os tempos de Saul. Então eles acabam ungindo Davi como rei, e a partir de então, por mais 33 anos mais ou menos, Davi reina então agora, cumprindo totalmente a promessa de Deus, reina por todo Israel, as 12 tribos de Israel. Mas como eu falei para vocês, não é esse Davi que está aqui em 2 Samuel 16. Aqui, Davi está com aproximadamente 65 anos. Davi está cansado, Davi não é mais tão viril, talvez não consegue mais manejar uma funda porque não enxerga muito bem, ou enxerga muito menos do que 30 anos atrás. Não era mais tão louvado assim pelas mulheres quando saía para suas guerras e voltava vitorioso. Esse Davi do capítulo 16 de 2 Samuel é um Davi quebrado, é um Davi cansado, é um Davi culpado. É um Davi que sabe que está sofrendo pelas omissões que ele teve com a sua família. É um Davi que sabe que está administrando culpas e pecados que ele cometeu. Veja a ironia, que Davi era chamado de o homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um espírito quebrantado, ele tinha um espírito ensinável, ele se dobrava para a palavra de Deus. Quando um profeta colocava talvez até o dedo no seu rosto, ele se dobrava e ele se humilhava. Mas não quer dizer que ele era perfeito, mas ele se humilhava cada vez que era necessário. Mas aqui que é o interessante também, queridos, porque mesmo diante da grandiosa salvação que a tua casa teve acesso, que você teve acesso, ainda assim precisamos administrar nossos erros passados, precisamos lidar com esses erros, precisamos da melhor forma gerenciar isso. E Davi aqui está assim. Quando teve incesto, Amon quis deitar com Tamar, deitou-se com Tamar, forçou a sua meia-irmã a deitar-se. Absalão foi lá e vingou a sua irmã, matando Amon. Tinha brigas internas no palácio com as mulheres. A poligamia nunca foi aceita por Deus, mas era tolerada. E as narrativas dos livros históricos não estão aqui para extrairmos doutrinas, eles são apenas relatos daquilo que realmente era, aquilo que foi registrado mesmo. Não são trechos doutrinários, são relatos, são narrativas. E Absalão era um filho mimado. Difícil dizer um não para Absalão, porque ele era bonito, ele era benquisto, ele falava bem. E eu falei aqui de manhã e quero repetir, vocês podem rir, mas é verdade, né? Tem uma coisa que Absalão fazia que eu nunca vou conseguir fazer. Ele tinha um cabelo muito grande e bonito, ele cuidava daquele cabelo. E ele sabia certinho quando o sol estava se pondo em Jerusalém, ali nas cercanias do palácio, e ele jogava, está na Bíblia, tá? Não estou inventando não, tá? Não está lá em inventários não, está aqui. Ele jogava pó de ouro no seu cabelo e sutilmente ele jogava o seu cabelo e aquele pó de ouro brilhava no sol. E as mulheres de Jerusalém, suspiravam, que homem. O cara era bonito mesmo. E ele fazia mais uma coisa, ele ficava na porta da cidade e ficava sorrateiramente, de forma furtiva, roubando o coração do povo, dos súditos do rei Davi, para ele. De que forma, professor? Ele ouvia as causas que as pessoas traziam para os anciãos ali, e ele falava: se eu fosse rei, se eu fosse juiz. E aqui eu queria começar a fazer um paralelo já entre a hombridade de Jonatas, a grandeza de Jonatas. Jonatas foi um grande homem de Deus que passou por aqui. Se Jonatas não tivesse ficado firme no propósito, Davi não existiria, Davi não subsistiria. E a gente lembra só de Davi, né? Mas veja só, enquanto Absalão queria o trono, e de forma furtiva, desonesta, sorrateira e até injusta, Jonatas abre mão do trono.
Enquanto o Simei, que a gente já vai entrar aqui no Simei, que é outro personagem que aparece no capítulo que nós lemos aqui, ele era da casa de Saul, da dinastia de Saul, e ele ficou 30 anos guardando um ranço, um remorso, um ressentimento contra a casa de Davi. E quando ele enxerga em Absalão, o príncipe Absalão, o mimado Absalão, o orgulhoso Absalão, com seus cabelos cintilando ouro no sol, no entardecer de Jerusalém, quando ele enxerga nele um potencial antagonista do rei Davi, do velho Davi, ele fica feliz, ele celebra. Chegou a minha vingança, chegou a minha hora. Queridos, e se tem uma coisa, se tem uma vida bandida, uma vida que não merece ser vivida, é uma vida rancorosa, é uma vida ressentida. Te explico. Ele morava perto do palácio. Veja que Davi foge de Absalão a pé, com suas mulheres e soldados. E logo ele encontra em Baurim, na cidade de Baurim, Simei. E Simei começa a apedrejá-lo, a amaldiçoá-lo, começa a trazer todas as verdades do seu coração escondida há 30 anos. E se em alguns passos Davi já estava na casa de Simei, isso significa que algumas vezes a comitiva real passou por ali, editos reais, arautos do rei trazendo leis e tal, e cada vez que passava o próprio rei, talvez, o que Simei fazia? Ele se inclinava, ele se dobrava, ele fazia uma mesura, ele fazia um gesto de reverência, ele se dobrava, mas o seu coração estava mal. Eu falo isso com muita liberdade aqui, porque eu não conheço os bastidores aqui da igreja AME, uma igreja que eu amo demais e honro demais. Mas eu preciso reconhecer o meu lugar no reino. Deus tinha colocado Davi, não era Simei. Deus tinha colocado Davi, não tinha colocado Absalão. Deus tinha preparado o trono para Davi, não para Jonatas. E quando eu começo a alimentar o meu coração com, olha, se fosse eu no ministério eu faria assim, se fosse eu que estivesse liderando eu fazia assim, eu estou alimentando algo que não vem da parte de Deus e que no final vai me matar, de alguma forma vai me adoecer. Simei era um homem doente. Simei era um homem que carregava um fardo que ele não precisava carregar. E quando ele, como eu falei, ele vê a oportunidade aqui de amaldiçoar Davi, ele aproveita, ele apedreja, ele amaldiçoa, e aparecem algumas figuras aqui, que é Abisai, filho de Zeruia. Ele tinha um irmão que era muito valente com a espada, era um hábil guerreiro. E quando ele vê aquela cena grotesca, daquele homem rancoroso, amargurado, ressentido, pensando que era para ele estar no lugar do rei, e apedrejando e amaldiçoando do rei, ele não suporta, ele pega na espada e fala: rei, eu não vou permitir que esse homem te amaldiçoe, eu vou matar ele agora, é só o Senhor dar uma ordem. E aqui a gente começa a enxergar um pouquinho dentro do coração de Davi. Davi tem a mesma teologia de Jó. Ele coloca Satanás nem para coadjuvante, pastor. Nem a estatueta de ator coadjuvante Satanás não ganha na vida de Davi, porque ele é totalmente ignorado. Davi sabe que está sendo desfavorecido. Ele sabe que até agora ele foi favorecido por Deus, mesmo não merecendo em muitas situações, mas ele foi favorecido. Agora ele está sendo desfavorecido por Deus. Ele fala: isso está vindo da mão de Deus. Se Deus me deu a bênção, por que eu não vou aceitar o desfavor? Se Deus me deu momentos de alegria no palácio com a minha família, de prestígio, por que é que eu não vou aceitar uma situação triste e desfavorável? Ele falou: guarda a tua espada, ninguém vai morrer. Isso está vindo da parte de Deus. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Todas as situações que nós passamos vêm da mão do Senhor. A nossa história, quem escreve é Deus. Satanás não tem espaço na minha e na tua vida, na minha e na tua família. A gente até pode pensar: mas é isso ou aquilo. Não, no máximo, uma permissão de Deus, uma permissão da soberania de Deus, para que talvez Satanás ou seus agentes, ou um homem mau, uma mulher má, tenha algum tipo de alcance ou poder sobre a tua vida, permitido por Deus. E Davi sabe disso.
e ele se lança totalmente na justiça divina. E eu vou dizer para você, é difícil, tá? É difícil. É difícil deixar todos os detalhes da nossa vida nas mãos de Deus, porque tem situações que eu tenho cartas na manga, que eu tenho razões, que todo mundo está vendo que eu estou com a razão, que eu estou do lado certo, e eu posso colocar na mesa, e eu posso provar por A mais B que o camarada está errado. Mas a verdadeira fé se manifesta, a fé na soberania de Deus, a fé que é Ele que controla os meus dias, quando eu abro mão do meu direito e falo: Senhor, faz Tu justiça, porque se eu fizer eu vou machucar alguém, se eu fizer eu vou ferir alguém, se eu fizer eu posso me exceder na justiça, faz o Senhor. E Davi se lança totalmente nas mãos de Deus, ele não pensa em trono, ele não pensa em nada, ele só pensa em estar vivo e diante de Deus. E a história continua. Então a gente sabe que durante esse processo, essa jornada, se você olhar no capítulo 17 de 2 Samuel, se você virar a tua folha, você vai ver homens que Deus levanta para abençoar Davi, amigos. Irmãos, coisa boa ter amigos. Eu sei que talvez a maioria de vocês aqui, assim como eu, talvez não tenha 4 ou 5 amigos de confiança. E de confiança é assim mesmo. A gente não pode abrir o coração para qualquer um, a gente não pode dar acesso para qualquer um, mas que bom quando nós temos um amigo para confiar. E Davi então se encontra com 3 homens aqui: Barzilai, Maquir e Sobi. Eles trazem víveres, eles trazem queijo, vinho, eles trazem água, eles trazem leite de cabra, eles trazem pão. Eles fazem os homens descansar, comer, eles abençoam Davi, eles abraçam Davi, eles são como árvores frondosas, trazendo sombra e água fresca, no deserto de aflição que Davi está passando. Eu quero falar para você aqui essa noite, Deus irá levantar amigos para te socorrer. Eu não sei se você ainda está iludido pelas benesses do palácio, ou se você já está fugindo descalço pelo deserto como estava Davi, ou se está retornando para o palácio, mas o fato é que nesse caminho Deus irá levantar pessoas para te ajudar. Deus não desiste de nós. E quando eu falo Deus não desiste de nós, eu não estou falando de uma vitória, de uma conquista, não, eu estou dizendo que Deus nos coloca exatamente no lugar que eu preciso estar, nem que seja para correção, nem que seja para um processo pedagógico, mas quando eu menos percebo, eu estou num funil, e qualquer passo que eu tomar, eu esbarro nesse funil e vou para o centro da vontade de Deus. Ele não desiste de nós, por isso que Ele nos corrige, Ele nos ama. Filhos são corrigidos. E quando Davi então recebe esse abraço desses homens, ele tem esse momento de amparo, esse momento de júbilo, de alegria. O final da história vocês já sabem. E uma coisa que eu percebi hoje de manhã, relendo essa passagem, que eu nunca tinha feito esse paralelo, pastor Lennon, sobre os cabelos de Absalão, né? Eu morro de inveja de Absalão. Isso aqui é muito sério, tá, queridos? Preste atenção e guarde isso. O cabelo de Absalão era motivo de muito orgulho para ele. Fazia parte da sua beleza, do seu estereótipo, do seu conjunto de qualidades viris e másculas e belas. Era orgulho para ele. Quando ele percebe que os homens do seu pai estão avançando contra seus homens e a guerra está perdida, ele monta num jumento e foge. A gente vê bastante homens fugindo na Bíblia. Ele poderia fugir para o Egito, fugir para o reino, alguma tribo que podia ali acolher por um período, se esconder, e poderia estar vivo. Mesmo que ele tenha feito isso com seu pai, poderia estar vivo, mas ele passa debaixo de carvalhos, de uma série de carvalhos com vários galhos, e trotando ali, não sei como é que é a palavra para quem monta jumento, se eu tiver algum especialista aqui nesse tipo de montaria, por favor me ajude. Mas o cabelo dele balança, o cabelo dele é grande, é bonito, ele cuida daquilo, e engata nos galhos do carvalho, ele fica preso. Olha que cena, o jumento vai embora, e ele fica pendurado pelos cabelos. Gente, era muito cabelo, para prender nos galhos ele ficar pendurado, é muito cabelo.
E eu fecho esse círculo que eu dei aqui. Tem coisas que nós precisamos abrir mão, porque senão vai nos matar. Tem coisas que eu guardo no coração, que eu cuido com muito carinho, estimação, escondo dos pais, dos líderes, dos pastores, mas eu preciso resolver, porque isso pode ser o meu fim. Exatamente o que era motivo de orgulho para Absalão foi o seu fim. Joabe e mais os outros generais tinham recebido uma ordem expressa do rei Davi: não mata o menino, ele é meu filhinho, meu menino, tadinho dele, não mata ele. Mas Joabe sabia que Absalão era um câncer para a nação. Joabe sabia que talvez Absalão poderia de novo fazer uma sedição, uma revolução e minar novamente a autoridade, porque ele tinha de certa forma alcance no coração do seu pai. Sabe aquele filho que, não sei se você, quem tem mais de um filho sabe disso, às vezes o filho mais rebelde é aquele que tem mais acesso ao coração do pai. Ele sabe dobrar o pai e a mãe, ele pede um dinheiro, ele pede uma coisa, e você sabe que ele é o filho mais, talvez, peralta, vamos usar essa expressão aqui, peralta, mas ele tem acesso ao teu coração. Absalão tinha acesso ao coração de Davi. Então Joabe sabia que ele poderia promover mais uma sedição, e Joabe olha para aquele, é assim que Joabe interpreta, um presente de Deus. Absalão pendurado pelos cabelos nos carvalhos, ele pega uma lança, atravessa e mata Absalão. E assim acaba a história de Absalão. Um homem que queria algo que não era dele. Um homem que queria sentar numa cadeira que não tinha sido preparado para ele. Talvez até tivesse cadeiras preparadas, mas no tempo certo e do jeito certo. Você entende isso? No tempo certo e do jeito certo. Então cuidado, eu falei de manhã aqui, eu sei que é um público diferente, eu preciso repetir essa palavra aqui. Nós não conversamos aqui como ministério, mas tenha muito cuidado, eu falo isso com muito amor. Eu falo para você como um cristão que já andou nos bastidores de muitas igrejas, muito cuidado em levantar a tua voz contra os pastores e a liderança da igreja. Ore, abençoe. Então no máximo chame para conversar: pastor, eu queria entender isso aqui, pastor, eu queria entender isso aqui, pronto, e resolve. Porque Absalão queria sentar num lugar que não era seu. Simei queria um lugar que não era seu, que Deus já tinha determinado, é de Davi. E se estava escrito que era de Davi, era de Davi. Para aquele tempo era Davi. Então quando a guerra está ganha e Davi recebe sinal verde para voltar para Jerusalém, que está lá no capítulo 19, uma cena se repete. E aqui eu preciso falar de uma doença do século 21, que é o sincericídio. Uma doença que afeta muita gente aí, né? Geralmente são crianças que sofrem desse sincericídio, porque são honestas, né? E geralmente pessoas mais velhas, porque já viveu a vida, já criou os filhos, já não tem filtro mais do que fala, e fala mesmo e tudo certo. Mas eu sei que tem muitas pessoas da nossa idade, enfim, que também sofrem desse mal. Simei sofria desse mal, sincericídio. Ele guarda esse rancor, ele não resolve esse rancor, despeja tudo isso no rei Davi, e agora, para surpresa dele, o rei está voltando para o palácio. Queridos, a gente vive numa democracia, numa terra de liberdade de expressão, guardado ali os crimes previstos no Código Penal, com relação à injúria, à calúnia e difamação, mas tirando isso, você pode falar o que quiser, mas você vai ser obrigado a sustentar todas as suas palavras. Você pode falar o que você quiser, mas você vai ter que sustentar tudo que você falar. E Simei se encontra nessa situação. Quando Davi volta para Jerusalém, ele faz o mesmo caminho. Ele ou alguns amigos colocam uma balsa, um tipo de barco para atravessar o rio. E quando Davi aparece na outra margem do rio, voltando para Jerusalém, qual é o primeiro homem que aparece ali e se deita no chão, se prostra e pede perdão? Simei. É o Simei. Aí uma frase que o Abisai fala, que eu não tinha percebido com detalhes também. Ele fala o seguinte: rei, vamos matar esse homem. Ele te xingou, agora Deus te deu o trono de volta. Ele tocou no ungido do Senhor. E essa frase aqui, ela é certa, mas é perigosa. E eu vou explicar o porquê.
A gente muitas vezes se esconde atrás de títulos. Sou evangelista, sou professor de teologia, sou pastor, sou líder de GP, sou isto, sou aquilo, sou ministro de louvor, e a gente se esconde, e a gente acaba ouvindo uma voz sedutora no ouvido. Ninguém podia falar de você, Mário, você é muito bom de Bíblia. Ninguém podia falar de você, porque afinal você foi ungido por Deus. Então essa frase aparentemente correta de Abisai, na verdade estava querendo que Davi cometesse um crime. Apesar de ele ser rei, e pelas leis da época, ele poderia sim ter mandado matar Simei, porque ele tinha insultado o rei. Mas percebam duas coisas aqui em Davi: o perdão, porque Simei fala uma palavra, duas palavras que parece que tocam um sino na cabeça de Davi: eu pequei. Davi já tinha falado essas palavras para o profeta Natã e para o Senhor: eu pequei. Caso de Urias, Batseba, você conhece a história. Então talvez quando Simei fala eu pequei, Davi se lembra disso e tem misericórdia dele, porque eu vou te falar o seguinte: a pessoa que pensa que está vivendo uma vida corretíssima diante de Deus, dificilmente ela tem misericórdia, porque o seu coração corre o risco de endurecer. Agora, uma pessoa que já foi quebrada pela vida, que já errou, que precisou de perdão, que precisou de misericórdia, ela é capaz também de estender a mão e falar: meu amigo, eu já estive aí, me dá aqui tua mão, a gente vai vencer juntos. A mesma graça que me alcançou vai te alcançar também, a mesma misericórdia que me alcançou vai te alcançar também, o mesmo perdão que eu recebi, tu vais receber também. Você pode dizer amém? Pessoas quebradas, elas são chamadas por Deus para sarar, para curar. E Davi percebe que ele é um rei quebrado, mas ele é um rei quebrado para doar vida, para sarar vidas, para levantar pessoas e não para matar. Então ele fala para Abisai: guarda a tua espada, hoje Deus me restituiu o trono de Jerusalém, hoje ninguém morre. E eu já estou finalizando. E tem uma cena muito interessante que eu quero fazer uma ponte aqui com, de certa forma, de forma resumida, com o Novo Testamento, que é o filho de Barzilai. O filho de Barzilai até agora não aparece na história. A gente falou de Saul, de Jonatas, de Davi, de Simei, da casa de Saul, da casa de Davi e tal. Falamos dos amigos do Barzilai, do Maquir, do Sobi, e onde estava Quimã trabalhando. A Bíblia diz que Barzilai era muito rico. Ele já tinha 80 anos ou um pouquinho mais, mas também era velho. Então provavelmente todas as funções administrativas de gestão e de cuidado da sua fazenda, da sua terra, das suas plantações, estavam sobre os ombros de Quimã, o seu filho mais velho. Então ele não aparece, ele está trabalhando. E Deus me fez aqui pensar num paralelo entre Quimã e Simei. Simei falava: sou da casa de Saul, eu deveria estar no palácio, eu deveria me sentar à mesa e comer com o rei, era a minha família que deveria estar lá. O que Quimã falava? Nada. Ele executava com fidelidade todas as suas funções. E quando Davi olha para Barzilai e fala: Barzilai, você foi meu amigo, você foi meu amparo, você foi meu refúgio, você foi minha sombra, eu quero te fazer um convite. Eu quero que você vá morar comigo no palácio e coma da minha mesa. Aí Barzilai fala: olha, eu sou velho, meu paladar já está declinando, os meus ouvidos, os meus olhos, a música do palácio, as danças, eu não vou conseguir aproveitar os prazeres de estar na tua presença, rei. Mas se o Senhor me permitir, então eu vou fazer o seguinte: o meu filho Quimã, ele pode ir com o Senhor. E coincidentemente, mas na Bíblia não existe coincidência, Quimã significa anelo, desejo, desfalecimento por algo. Eu tenho para mim, e aqui é uma conjectura, não posso provar isso, mas eu posso conjecturar, que Quimã tinha um desejo, um anelo de conhecer o palácio por dentro, de trabalhar talvez para o rei, porque ele era habilidoso, ele era excelente naquilo que ele fazia. E ao contrário de Simei, ele não falava, ele trabalhava. Sabe quando você fala: olha, eu vou estudar para passar um concurso, eu vou ser juiz, olha, eu vou abrir uma loja, eu vou fazer isso ou aquilo, e você cria uma expectativa desnecessária.
Você revela teus planos para pessoas que nem gostam de você. Você fala de coisas que você nem conseguiu realizar ainda, e dali 1 ou 2 anos as pessoas se encontram com você e falam: já escreveu aquele livro? Você já é delegado, já passou no concurso? Você já é juiz? Não, mas você nem começou a estudar direito ainda. Sabe, então você cria inveja, você cria competição e uma pressão desnecessária. Aprenda hoje à noite com Kimã: apenas trabalhe no silêncio e espere a sua oportunidade. Ela vai chegar. Então o Barzilai fala: olha, tem o meu filho Kimã, ele é excelente em tudo que ele faz. Davi faz o seguinte: traz ele para cá. E quando a gente fala em teologia bíblica, que é o nosso segundo livro aqui na Escola Teológica AME, a gente faz essas pontes com o Novo Testamento. E deixa eu apontar para você aqui: Davi é um tipo de Cristo. Davi aponta para Cristo. Inclusive Jesus é chamado de filho de Davi, que reinará futuramente. Se você for um pré-milenista, né? Você vai saber o que é isso se você vier estudar comigo, tá? Então ele vai reinar como filho de Davi aqui no milênio, como eu falei, se você for pré-milenista. Quando Davi faz esse convite para Kimã, ele está apontando para o convite que todos nós vamos receber no final das nossas vidas, ou então quando se der o arrebatamento da igreja. Se nós vivermos uma vida de dedicação ao reino, se nós vivermos uma vida de fidelidade ao Rei dos Reis, Ele vai nos fazer um convite: assenta-te à minha mesa, mora comigo no meu palácio. Então o rei Davi recebe Kimã na sua casa, na sua mesa, e provavelmente ele dá uma parte das suas terras próximas a Belém para Kimã administrar. Como é que você sabe disso, professor? Em Jeremias é citada uma passagem, um lugar no caminho entre Jerusalém e Belém, que se chama Gerut Kimã. Gerut significa hospedagem ou pousada. Você sabe que no Oriente Médio, a maioria das pessoas passam suas propriedades, seus negócios de pais para filho. É um orgulho o filho herdar do pai e passar para o seu filho, e assim de forma sucessiva. Provavelmente, de novo, isso está no campo da probabilidade, provavelmente a família de Kimã tem uma hospedaria nas imediações de Belém. Então aquele que tinha sido recebido no palácio pelo rei, agora talvez vai hospedar José e Maria, e vai receber dentro da sua pousada o Rei dos Reis. Olha o final da história desse homem. Olha o final da história desse jovem. Diferente de Absalão, que morreu pelo seu orgulho, diferente de Simei, que foi engodado pelas suas próprias palavras e pelo seu próprio ressentimento. Deus tem uma mesa preparada para mim e para você. A pastora falou de legado aqui, a pastora Marlise. Esse foi o legado de Kimã para os seus filhos, uma propriedade, uma pousada que mais ou menos 800 ou 900 anos depois, receberia o Rei dos Reis. E eu falei aqui de manhã, eu quero repetir. Eu estava ouvindo a mensagem de um pastor amigo na minha igreja, e ele falou algo muito sério, muito pesado. Ele falou o seguinte: que história que você quer contar quando você estiver oferecendo um almoço para sua família, seus filhos, seus netos, seu genro, sua nora? Que história você quer contar? Que a graça de Deus invadiu a tua casa, a tua família, e lhes preservou, trouxe salvação? Ou que por conta de orgulho, ou ressentimento, ou dureza de coração, toda a família foi quebrada e dispersada, e hoje você está sozinho, sem ninguém?